Olá, pessoal! Hoje eu quero conversar com você sobre um tema que é bem recorrente dentro da área de recursos humanos, que é a demissão. E como em alguns cenários acaba acontecendo de dizerem que demitir é a melhor solução. E aí eu quero fazer algumas reflexões com vocês, nem me atendo aos quesitos de cuidado com pessoas em si, mas sim olhando para o negócio. Será que realmente demitir é a melhor solução? Vamos ter algumas coisas relacionadas ao custo de uma nova contratação, tá, gente? Tem tanto o tempo de uma pessoa que vai fazer esse processo de recrutamento, seleção, busca ativa por um profissional, e se esse profissional ele tem exigências de experiência específicas, vai ser mais difícil ainda de contratar essa pessoa dentro do mercado, e normalmente existe um número baixo, reduzido. Então, assim, existe um esforço muito grande para a contratação. Tempo da liderança para fazer essas entrevistas em si, tempo, por exemplo, de custo com agência, com plataformas, divulgação dessa vaga. E aí a gente vai se ater também com cenários que acontecem após o desligamento de uma pessoa de uma equipe. Então, muitas vezes os prazos continuam os mesmos, porque tem entregas para serem feitas, clientes para serem atendidos. Isso sobrecarrega a equipe, então tem que fazer horas extras para conseguir atender essa demanda. Tempo também, por exemplo, de treinamento. Então, contratou um novo profissional. Até esse profissional conseguir performar de maneira mais autônoma, ele vai levar um tempo para isso acontecer, por mais que ele tenha experiência, porque tem um tempo de aprendizado e também de aculturamento dentro da empresa que ele está. Então, assim, isso eu falei das questões de negócio. E se a gente for ampliar um pouco mais o nosso olhar, vamos pensar assim, e o clima organizacional dessa equipe? Né? Como é que fica depois da saída de algum profissional que saiu dentro da empresa? A sobrecarga do time, que eu já estava falando ali sobre os quesitos de hora extra, trazendo mais especificamente sobre um custo que existe já direto, mas e como que essas pessoas, por mais que elas estejam fazendo horas extras ali para cumprir os prazos, cumprir as entregas, como que tá essa sobrecarga? Como que tá o atendimento delas também em relação aos processos que elas precisam fazer? A entrega, será que vai ser a mesma se as pessoas estão sobrecarregadas? E o risco também dessas pessoas, esses profissionais que ainda continuam no time, saírem, né? Por inúmeras situações, por clima organizacional, por sobrecarga de trabalho, por pressões que são colocadas ali. Então, a demissão, ela até pode parecer uma solução rápida, mas ela é uma solução rápida, talvez a curto prazo, e que ela não seja uma solução. E aqui eu não estou falando que não tenha que demitir as pessoas. Eu acredito sim que as pessoas, caso não estejam rendendo e tenha se tido conversas claras, francas, e a pessoa não está querendo performar, não faz mais sentido para ela, sim, tem que acontecer a demissão, sim, para aquele profissional. Mas como é que a gente pode agir de maneira talvez estratégica, pensando nesse cenário de demissão e que a solução sempre é demitir, né? Primeiro, eu acho que é olhar para os dados, entender como está o cenário da tua empresa. Então, assim, o que está acontecendo? São nos primeiros meses que as pessoas têm o maior índice de saída ou não? É o maior tempo de casa que acaba saindo dentro da empresa. Normalmente, gente, são as vagas, logo que entra, tem um índice maior de saídas, né? Por performance, aculturamento. Então, tem que avaliar dentro da tua empresa qual é o cenário que tá. E se o problema for logo no início, ou enfim, no meio do processo, que a pessoa já tá há um tempo, às vezes não é a pessoa em si, mas o processo que está acontecendo com ela, né? Então, se for logo no início, vale às vezes a gente revisar, né? Então, como é que está meu recrutamento e seleção? O que está acontecendo? Que problemas essa gestão está tendo com os colaboradores que eu posso resolver no recrutamento e seleção? Mas, principalmente, é olhar para o que acontece depois que essa pessoa entra, que esse colaborador entra. Então, criar um processo estruturado de acompanhamento em períodos iniciais e até aproveitar as deixas de período de contrato ali de 45, 90 dias, promovendo conversas estruturadas, tanto com o colaborador, bem como com o gestor, porque é para entender panoramas e pontos de vista com essas duas pessoas que tu pode ajudar esse gestor, fazendo uma devolutiva estruturada, de como que está o cenário, o que ele pode fazer e ter conversas mais específicas com o colaborador, né? Eu digo assim, ó, o feedback, o acompanhamento,
ele traz previsibilidade, né? Então, muitas vezes o líder acredita assim, isso aqui é óbvio, a pessoa precisa saber que ela precisa fazer isso, entregar aquilo. E mesma coisa o liderado, às vezes ele pensa assim, o líder é gestor, ele tem esse conhecimento, ele sabe disso, e muitas vezes isso não acontece. A questão de tu conversar, falar, expor, deixar tudo muito claro, é importante esse alinhamento, né? E tem um livro que eu tô lendo, que ele é o livro Comporte-se, o seu pior e o seu pior e o seu melhor, né? E ele fala muito sobre o nosso sistema límbico, que é a parte ali mais de luta, fuga, medo, e ele sendo responsável por essas questões das emoções, né? E a nossa espécie, ela evoluiu muito, tá, gente? Só que os nossos instintos primitivos, eles continuam ali. E a amígdala, ela é ativada em cenários que a gente tem incerteza do que pode acontecer. E aí eu vou entrar em cenários. O que é o momento de uma nova contratação, que tu tá entrando para dentro de uma empresa, que tu tem que aprender coisas novas, performar de forma um pouco ágil, né, para tu conseguir mostrar esse rendimento e que vale a pena permanecer com um contrato por prazo indeterminado com a empresa, né? Então, assim, isso traz um cenário de incertezas. E por que eu tô trazendo isso, né, gente? Muitas vezes a gente tenta ver, a entrega tá ruim desta pessoa, né? Mas eu falei com ela, eu trouxe previsibilidade, eu fui específico no que a pessoa precisa melhorar, como que eu posso auxiliar, o que ela precisa de ajuda. Então, o que pode ser a imprevisibilidade? Pode ser um e-mail mal interpretado, uma resposta só com um joinha no WhatsApp de alguma questão importante que o líder deu ali, sabe? Então, assim, um feedback que não veio, por mais que a pessoa esteja performando bem, ela ainda se sente insegura, se sente em um cenário de incertezas. É alinhar as expectativas. E o nosso cérebro, ele reage, quando tem uma incerteza, como se fosse uma ameaça, entendem? Então eu digo assim, conversas simples, sinceras e honestas, elas reduzem ruídos, elas ajudam o colaborador, ajudam o líder a ter o desempenho que é necessário dentro da equipe dele, bem como os resultados acabam acontecendo. E falando um pouquinho assim, mais na prática em si, né? Hoje a empresa que eu trabalho, ela tem um processo muito bem estruturado de acompanhamento da jornada do colaborador, só que eu já trabalhei em empresas que não tinham isso e demitiam por qualquer situação. Assim como teve uma empresa até em específico que ela era muito condescendente com os colaboradores. Então, mesmo que eles não tivessem performance, ela não demitia, mas também não falava, né? E eu lembro que em alguns momentos, quando eu estava em contato com os gestores, começando a fazer alguns acompanhamentos, entender o cenário que as pessoas estavam, eu questionei, mas foi conversado com essa pessoa que ela não está tendo performance, esse comportamento aqui não condiz? E os gestores, não, mas é óbvio, essa pessoa precisa saber, mas também não queriam fazer o processo da demissão, que é um processo muito difícil, tá, gente? Decidir demitir alguém é um processo difícil. Só que a partir do momento que eu faço um acompanhamento muito bem estruturado, eu dei oportunidades, eu dei as ferramentas necessárias e a pessoa não quer, a demissão ela não acaba sendo uma escolha do gestor, ela é uma escolha da pessoa, que não faz mais sentido para aquela pessoa tentar fazer algo diferente, aquilo é o máximo que ela pode entregar e tá tudo bem, sabe? Então, assim, eu acho que nenhum dos dois extremos está certo, nem demitir por qualquer situação, ou porque a pessoa não teve performance e eu não fui lá e conversei, bem como não demitir e achar que a pessoa vai milagrosamente melhorar, né? E aí eu trago situações que, a partir de acompanhamentos, milagrosamente a pessoa melhorou, começou a ter uma melhor performance, isso em um tempo de uns 2 a 3 meses. Claro que existe resistência, tá, gente? Quando a gente fala para as pessoas que elas têm comportamentos ou situações que não estão sendo de acordo, elas têm uma certa resistência, até pensavam, por não ter conversas há muito tempo, que elas até mereciam um aumento, tá? Então, pode parecer meio contraditório, mas isso acontece quando tu começa a ter as conversas com as pessoas. E tu mostrar para elas a realidade do que está acontecendo e como que tá essa visão, diminui ruídos assim
consideravelmente até desgastes que tem ali entre o líder, o gestor, o colaborador, fazendo com que essa pessoa, até quem está tendo um bom desempenho e tem um feedback sobre isso, possa até alavancar ainda mais na sua carreira, no seu desenvolvimento e nas suas entregas em si, né? Então eu digo que o nosso papel como gestão de pessoas é ajudar nesses cenários e que nem sempre a gente vai ter o cenário mais adequado, que nem eu falei para vocês, teve algumas empresas que eu consegui implementar um projeto de acompanhamento da jornada do colaborador, porém teve algumas empresas que eu passei que o cenário era muito intenso de recrutamento e seleção, não tinha tempo para isso, né? Mas é aquelas vezes a conversa informal que tu tem com uma liderança quando tu fez uma contratação. Como é que tá a performance daquela pessoa? Tá acontecendo isso, tá bom, que ótimo, né? Tu já tem um feedback sobre isso. E até pensando no recrutamento e seleção, mas tem cenários que tu vai ver que estão difíceis para a liderança, que ele não sabe nem como conversar com essa pessoa. Então, tu consegue ajudar a esse gestor a ter essas conversas difíceis extremamente necessárias e que vão ajudar tanto o líder para que ele possa ter o desempenho ali que a equipe é necessária, bem como tu reduz a parte de turnover dentro da empresa. Então, assim, antes de se perguntar, vamos demitir essa pessoa, eu acho que a pergunta ela é diferente. Que conversa ainda não aconteceu e que é necessária acontecer, para depois sim pensar em um processo de demissão. Então, trouxe essa reflexão aqui falando muito sobre demissão e sobre acompanhamento da jornada do colaborador, pensando em um processo mais inicial, mas isso se aplica a outros momentos, mas tenta entender na tua empresa, né? Qual é o cenário que está hoje e aonde tem maiores gargalos para que vocês consigam focar os esforços de vocês, até mesmo para diminuir trabalho repetitivo, que é a parte de recrutamento e seleção, para conseguir focar em outras partes mais estratégicas da área de gestão de pessoas.